muita coisa hoje em dia que não vale mais o nosso dinheiro. Eu estava pensando nisso esses dias, como as coisas têm ficado mais caras ultimamente e, mesmo assim, a gente ainda mantém no nosso dia a dia. E na grande maioria das vezes, a gente nem vê que está pagando mais caro. Tem gasto que simplesmente entrou no automático. Você nem decide mais, só vai lá e faz. E aí quando você para pensar, percebe que não é sobre precisar daquilo, é só por hábito ou conforto. E o problema é que isso vai comendo seu dinheiro sem você perceber. Tipo delivery. Eu não estou falando de pedir às vezes, isso aí todo mundo faz e até normal. O problema é quando vira rotina, porque hoje não é só a comida. Se você parar para observar, tem taxa de entrega, taxa do aplicativo, às vezes até uma taxa mínima de pedido. E o próprio preço da comida costuma sair muito mais caro no aplicativo do que no restaurante. Se você comparar com alguns anos atrás, pedir comida era muito mais simples. Hoje parece que você paga um monte de coisas antes da comida chegar. E aí vai de você. É pela praticidade que você faz isso? A tua rotina é bem complicada? Beleza. Mas às vezes dá para alternar mais, você pode cozinhar mais, ou até mesmo buscar comida no lugar que você pediu. Vai sair mais barato. Carro novo também está um absurdo de preço. Aqui no Brasil isso pesa muito, muito mesmo. Se você comparar com alguns anos atrás, o preço explodiu. Hoje, carro zero virou quase um luxo, até mesmo os de passeio. E não é só o valor da compra, porque depois disso vem seguro, revisão, manutenção, combustível, IPVA. E a desvalorização continua acontecendo igual. Então você paga caro para ter algo novo, que começa a perder valor desde o primeiro dia de uso. Saiu da concessionária, já não vale mais o mesmo que você pagou. E não estou dizendo que não é para ter carro, mas talvez não precisa ser novo. Um seminovo bem cuidado já resolve muita coisa e custa bem menos. Se você pegar um carro com 3 anos de uso, por exemplo, ainda é uma boa aquisição. Outra coisa é casa própria. Esse aqui é interessante porque por muito tempo isso foi tratado como uma regra de vida. Você precisava conquistar isso para estar bem. Só que hoje o cenário mudou bastante. Os imóveis estão muito caros, o financiamento longo demais. E no final, você paga muito mais do que o valor inicial. E além disso, tem tudo que vem junto. Manutenção, impostos, responsabilidade do imóvel. Tudo isso, quem resolve é você. Por outro lado, o aluguel te dá uma liberdade que antes não era considerada. Você consegue mudar de lugar, ajustar o seu custo, testar fases da vida. E se der algum problema, é só falar com o dono do imóvel que ele vai resolver. Então, não é que comprar um imóvel é errado, mas é que o aluguel te dá muito mais oportunidades. Você pode mudar de bairro ou até mesmo mudar de cidade com uma facilidade muito maior. Afinal, você não tem obrigação com aquele lugar, entendeu? No aluguel, você pode juntar mais dinheiro, pode investir mais dinheiro, pode viajar mais. E por falar nisso, agora vem a coisa que pouca gente gosta de admitir: status. Muita compra não vem da necessidade, vem da vontade de parecer alguma coisa. E isso é muito incentivado hoje. O tempo todo você vê o que os outros têm, o que os outros fazem ou compram. É um amigo que comprou o iPhone do ano, uma prima que trocou de carro, uma tia que está viajando de novo para a Europa. E eu sei que dá vontade de fazer isso também. Mas o caminho não é se endividar para ter essas recompensas. E aí entra uma pergunta que, para mim, mudou bastante coisa. Eu compraria isso se ninguém fosse ver? Porque quando a resposta é não, você começa a perceber o quanto disso é só influência. Mas se a resposta for sim, aí você estuda as suas possibilidades, ajusta o seu bolso e junta a grana para fazer isso. Trocar de celular todo ano também entra nessa parte, principalmente quando a gente fala de iPhone. Se você comparar um modelo com o do ano anterior, as mudanças são muito pequenas, mas o preço continua alto. E às vezes é até mais alto. E muita gente troca não porque o celular parou de funcionar, mas porque simplesmente lançou outro. Só por isso. E quando você vai somando isso ao longo dos anos, fica pesado. Às vezes, ficar mais tempo com o mesmo aparelho já vai fazer uma diferença enorme no seu bolso. Aliás, se esse tipo de conversa faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal.
porque sempre falamos em como melhorar a nossa relação com o dinheiro por aqui. Fast food também mudou bastante. Antes era visto como algo barato, rápido e que matava a fome. Hoje, se você parar para ver, um combo simples já custa o preço de uma refeição grande. E nem sempre entrega tanto assim. Você come e pouco tempo depois já está com fome de novo. Então você paga mais por algo que nem te sustenta. E aí começa a perder o sentido de ser algo frequente, entende? Ainda mais se você tiver o apetite de um atleta. Aí não compensa mesmo, toda semana, por exemplo, comprar 2, 3 combos de hambúrguer. Porque por esse preço, você já consegue comprar uma comida muito mais nutritiva, que vai de fato te saciar, em algum restaurante que tem aí perto da tua casa. O streaming é outro que mudou bastante também. No começo era perfeito, custava pouco, tinha muito conteúdo e substituiu muito fácil a TV a cabo. Mas hoje você precisa de vários, porque a série que você gosta está na Netflix. Os desenhos e filmes da sua infância estão no HBO. E aquela música boa está lá no Spotify. E cada um com seus preços, seus planos, inclusive alguns que você já paga um preço razoável, vem com anúncio. E quando você soma tudo, às vezes já passou do que você pagaria antes. E ainda assim, não consegue assistir tudo que gostaria naquele momento. Uma alternativa simples que muita gente começou a fazer é parar de assinar tudo ao mesmo tempo. Assiste um mês de Netflix, cancela, depois paga um mês de HBO e assim por diante. Fazendo isso, já reduz bastante esse gasto contínuo. Produto de marca também entra aqui, como Nike ou Adidas. Não estou dizendo que não tem qualidade, mas muitas vezes o preço não está só no produto, está no nome. Tem um amigo, por exemplo, que só compra coisa da Nike. E hoje você encontra muita coisa similar com um preço mais acessível, sem precisar pagar esse extra da marca, entende? E quando vira tendência, então, aí muita gente compra só porque está todo mundo comprando. São as chamadas modinhas, tipo o copo Stanley. E pensa nisso, vale a pena? É só um copo. O preço dos perfumes também mudou bastante. Tem produto que ficou muito caro, tipo o Malbec, a quase R$ 300 o perfume. E são produtos bons, isso não tem discussão. Mas hoje em dia tem muita alternativa. Perfumes nacionais que também são muito bons, opções mais baratas. Até os perfumes árabes que agora estão ganhando bastante espaço aqui. Também tem boas opções dentro deles, que são bem mais baratas. Ou seja, você não precisa gastar tanto quanto antes para ter algo de qualidade. E até coisas simples mudou muito também, como a Havaianas. Um chinelo que muita gente lembra que era muito barato. Hoje já não é mais. Hoje virou artigo de luxo. Um negócio que tu põe no pé. Se você comparar com alguns anos atrás, o preço praticamente mais que dobrou. E aí você começa a perceber um padrão. Não é que essas coisas deixaram de ser boas, mas o custo delas hoje está absurdo. E a gente continua consumindo como se fosse normal, porque a gente já se acostumou em ter e fazer essas coisas. E só de começar a reparar nisso, você já começa a usar o seu dinheiro de um jeito diferente. E se você tiver a fim de entender mais ainda o que acontece com o seu bolso, clica nesse vídeo que está aparecendo na tela. Te vejo lá.